Bem-vindo ao panorama desta terça-feira, 30 de março. Confira agora os destaques desta edição. Você vai ver no Giro de Notícias. Pesquisadores da UFMG desenvolvem dispositivo para desinfecção do ar com luz ultravioleta. Governador de Minas cobra cumprimento de critérios do Plano Nacional de Imunização. Manhuaçu recebe visita da Força Tarefa, que visa estruturar ações de controle da pandemia. E ainda hoje, pesquisadores encontram novas alterações em linhagens do coronavírus. No quadro Pense Direito, vamos saber o que pode acontecer quando um serviço de internet é contratado, mas não é devidamente fornecido. Veja também, Caratinga realiza testagem em massa de idosos no centro da cidade. Essas notícias você acompanha agora no Panorama. Um dispositivo de baixo custo capaz de reduzir a carga de micro-organismos no ar por meio de luz ultravioleta foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo os cientistas, os testes realizados indicaram eficácia entre 85% e 95% para micro-organismos como fungos e bactérias. Entenda. A motivação foi exatamente fazer um equipamento que permitisse que o ar fosse desinfectado e que a luz ultravioleta era conhecida há muito tempo como eficiente nesse processo. Porém, a luz ultravioleta ela é muito perigosa, principalmente a luz ultravioleta C, que nós usamos aqui. Então, as condições que foram necessárias para o projeto eram que essa luz fosse letal só para os germes. Então, nós usamos a luz ultravioleta tipo C, e nós fizemos um projeto onde não vaze luz em momento nenhum. Devido a condições de biossegurança, dificilmente a gente poderia por exemplo, colocar o SARS-CoV-2 no ar para fazer um experimento, porque além do risco do operador do experimento, esse vírus ele pode escapar, Então seria uma grande responsabilidade da nossa parte. Então nós criamos modelos para poder estudar esse tipo de inativação pelo aparelho. Mas já existe na literatura artigos que mostram que a luz UVC ela é altamente eficiente contra o SARS-CoV-2. Então, aliando os dados da literatura com os nossos dados de validação do aparelho, a gente está bem confiante que esse aparelho funciona contra o SARS-CoV-2 e contra vários micro-organismos que historicamente causam infecções hospitalares relacionadas à transmissão pelo ar, como sarampo e tuberculose também. Os vírus que a gente utilizou para fazer o teste é chamado Marseille vírus. Ele é um vírus com uma dimensão aproximadamente 2,5 vezes a 3 vezes o tamanho do SARS-CoV-2. E a estrutura da partícula viral do Marseille vírus ela é muito mais complexa e resistente que a do SARS-CoV-2. Então, esse vírus a gente considera um excelente modelo, que é um vírus infecta estritamente amebas, que são esses organismos unicelulares que estão em todos os lugares. Mas a gente considera esse vírus um excelente modelo justamente porque ele é muito resistente. Então ele serve como um parâmetro excelente de estudo de inativação pela luz UVC. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, cobrou em reunião com o presidente do Senado e colegas governadores que se cumpram os critérios do Plano Nacional de Imunização. O objetivo é que depois dos idosos, o plano garanta a vacinação de policiais e professores. Acabei de concluir agora uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, onde também participaram os demais governadores. E o tema foi combate à pandemia. Um dos problemas que nós estamos enfrentando é a redução do estoque de medicamentos, principalmente sedativos. Se não houver um fornecimento breve, logo nós teremos falta de insumos que poderão custar a vida de pessoas. Então, esse problema tem de ser tratado urgentemente. Outro ponto tratado foi a questão do calendário de vacinação. Vários grupos, como policiais, professoras, precisam ter prioridade, mas o calendário nacional precisa ser alterado para atender essas categorias tão importantes. Precisamos ter uma comunicação única, um procedimento único
para que nenhum grupo, nenhum estado venha a ter privilégios com relação a outros. A vida é um direito de todos e ninguém pode ser tratado de modo diferente. Eu gostaria de encerrar aqui me solidarizando com todos os mineiros brasileiros que estão sendo afetados por essa doença que já custou a vida de tantas pessoas. Nós estamos aqui trabalhando intensivamente, fazendo tudo o que é possível para poder salvar vidas. A força-tarefa do governo de Minas Gerais, por meio de representantes da Secretaria de Estado de Saúde, esteve em Manhuaçu para dar sequência à implementação de novas estratégias e medidas de enfrentamento à pandemia nos municípios que têm apresentado risco de estresse do sistema de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde, ela vem fazendo, esses movimentos junto aos municípios, então a gente se intitula Força-Tarefa da Covid, então vários grupos indo em várias regiões, uma equipe veio aqui, então eu e representantes do CIEVS Minas, a região de Munhumirim, Manhuaçu, e também fomos ao município de Ipanema, verificar como está sendo organizada a parte assistencial, não só nas unidades hospitalares, mas também na atenção básica, principalmente no que é voltado aí a questão da campanha de vacinação da Covid. A gente organizou, fizemos reuniões com gestores, com todos esses prestadores, e a gente vê que está sendo organizado as estratégias, eles estão de acordo aí com as prerrogativas das diretrizes nacionais e estaduais. É muito importante ver toda essa articulação assistencial aqui no município e a preocupação aí de dar assistência à população. Eles vieram para conhecer a nossa micro-região, estão na nossa micro desde ontem, estiveram em Ipanema, estiveram em Manhumirim, conhecendo esse cenário mesmo, da rede hospitalar, da possibilidade, se a gente entrar num colapso total de serviços de saúde, o que nós teríamos de opções para atendimento da nossa população. Uma cena de esperança e de fé aconteceu no estacionamento do Casu Hospital Irmã Denise, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga. Pastores e fiéis da Igreja Assembleia de Deus do município realizaram louvor em formato de drive-in. Palavras de incentivo também fizeram parte das orações pelos profissionais de saúde e pelos pacientes que enfrentam a Covid-19. Trazer um alento às pessoas que estão na linha de frente e também intercedendo a Deus, pelas pessoas que estão se tratando. E a nossa preocupação é claro, a situação que nós estamos vivendo é uma situação crítica, a gente entende isso. As nossas igrejas estão fechadas para cultos presenciais, Essas intercessões que nós estamos fazendo aqui, fazemos com protocolo de segurança, as pessoas dentro dos veículos. Então a nossa intenção é dar um apoio a essas famílias que estão precisando desse apoio, desse calor humano agora, mesmo que distantes, nós estamos juntos dessa família. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e instituições parceiras detectaram novas variações genéticas em amostras do vírus responsável pela Covid-19 coletadas no Brasil. Confira mais detalhes sobre esse assunto na reportagem a seguir. Segundo a Fiocruz, foram encontrados em 11 sequenciamentos genéticos alterações importantes na proteína, que é um dos principais alvos dos anticorpos produzidos pelo corpo humano para combater o vírus. As 11 alterações ainda não são recorrentes o suficiente para caracterizar uma nova linhagem, de acordo com a Fiocruz. Apesar disso, as amostras que apresentaram essas mudanças foram coletadas em 7 estados brasileiros: Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraná, Rondônia, Minas Gerais e Alagoas. Possivelmente, tais mudanças também podem ajudar o vírus a escapar do sistema imunológico, o que ainda precisa ser comprovado por pesquisas complementares. Essa mudança afeta o reconhecimento do anticorpo a esse vírus. Então, o anticorpo que viria para tentar neutralizar esse vírus, ele é menos efetivo nessa neutralização. Isso não significa que a neutralização não ocorra, Na verdade, ela ocorre, mas de uma maneira um pouco menos eficiente.
E aí nós encontramos que essa linhagem que adquiriu essa mudança de aminoácido, ela se espalhou por vários estados brasileiros, né? E o outro achado foi que nós encontramos inserções e deleções na região da espícula do coronavírus em diferentes linhagens. Essas inserções e deleções são perdas ou ganhos de um pedaço do material genético do vírus. Elas não são novidade no contexto mundial, uma vez que elas já foram detectadas na linhagem de preocupação primeiro caracterizada na Inglaterra, também detectaram na linhagem de preocupação da África do Sul, mas essa é a primeira vez que nós detectamos aqui no Brasil. A descoberta é considerada precoce e reforça a importância das ações de vigilância genômica. O local mais provável em que a mutação teria ocorrido é São Paulo, mas os pesquisadores não descartam a possibilidade de a linhagem ter nascido na Bahia ou no Maranhão. É importante dizer que esses achados eles são preliminares, baseados somente em sequências genômicas, né? Mas eles sugerem que provavelmente devido à população estar com um aumento da sua imunidade, né, de um contexto populacional, o vírus ele está tendo mais vantagem, essas versões deletadas e com mudanças na sua espícula estão tendo mais vantagem em se espalhar. Então ele poderia escapar, pelo menos parcialmente, da resposta imunológica do organismo, né, do ser humano. Mas nós precisamos fazer o acompanhamento contínuo do monitoramento do SARS-CoV-2 para a gente saber se elas vão se espalhar e vão aumentar em prevalência ou não. Vamos falar agora sobre o direito do consumidor. Você provavelmente já passou pela experiência ou conhece alguém que já passou de contratar um serviço de internet e não receber exatamente o que foi acordado com a empresa. Quais são seus direitos neste caso? É o que você vai ver agora no quadro Pense Direito. Confira! As empresas que fornecem serviços de acesso à internet têm obrigação contratual e legal de entregar parte da velocidade que é contratada. A obrigação não recai sobre a integralidade dessa velocidade que é contratada. Então, por exemplo, se eu contrato 100 megas, não quer dizer que a empresa tem a obrigação de entregar 100 megas. Por mais paradoxal que isso possa parecer, a legislação que rege essa matéria não obriga que entregue a velocidade total contratada. Porém, há sim uma limitação mínima, uma velocidade mínima que dentro da contratada tem que ser entregue. E esse valor é calculado percentualmente. Observa-se a velocidade contratada, por exemplo, 100 megas, e aí existe um percentual que é calculado sobre essa velocidade. Existe uma metodologia para ser feito esse cálculo, claro, e após feita essa testagem, esse cálculo, aí sim chega-se a velocidade média que é fornecida pela empresa e se compara essa velocidade com a velocidade ideal, a velocidade mínima, digamos assim. Vamos entender melhor aqui. A internet, a velocidade da internet, ela pode variar por várias questões, né? Questões climáticas, questões topográficas, até um cabo que se rompe no oceano, por exemplo, por algum animal que passa ali e morde algum cabo submarino, pode influenciar na velocidade global da internet no mundo. E essas variações são aceitáveis. O que não pode acontecer é uma entrega da internet em velocidade muito inferior àquela contratada e essa entrega ser de maneira habitual, né? Não ser uma coisa isolada, pontual, mas algo reiterado. Isso não pode acontecer. Se esse serviço é mal prestado, o consumidor pode acionar judicialmente a empresa. Claro, tem que tentar antes um contato prévio para poder solucionar a questão, mas se não for possível solucionar, o consumidor pode acionar a empresa para obter dela a devolução do valor pago nesses meses que o serviço foi mal prestado, ok? Nós temos aí parâmetros que são estabelecidos na resolução número 574 de 2011 da Agência Nacional de Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações, melhor dizendo, a Anatel, tá? E essa resolução traz vários parâmetros ali para se aferir qual a velocidade mínima que a empresa tem que entregar de acordo com aquela que é contratada, ok? E também traz ali a forma que é feito esse teste, a metodologia para fazer esse teste, tá bom? Para o consumidor conseguir aferir essa velocidade na sua casa, ele pode acessar, por exemplo, o site do CIMET, que é um órgão ligado ao núcleo de internet no Brasil, né, que é um site oficial. É beta.cimet.nic.br.
beta.cimed.nic.br. Através desse site, ele pode aferir a velocidade da sua internet e, se ele perceber que essa velocidade não é a adequada, de acordo com a resolução que eu mencionei, aí sim ele pode acionar a empresa para poder buscar a entrega efetiva desse serviço. E, afinal de contas, qual que é, então, a velocidade adequada? Olha só, lá na resolução número 574 de 2011, que eu já mencionei da Anatel, no artigo 17, inciso 3º, fala que a velocidade mínima a ser entregue é de 80% em relação à velocidade contratada. Então, se a sua internet contratada é de 100 megas, a velocidade mínima é de 80% disso, tá? Claro que tem uma metodologia para ser feita essa testagem, tem que ser observada, repito, a resolução, mas se a empresa não entregar esses 80% da velocidade contratada, aí sim nós poderemos falar na restituição do valor pago pela empresa, né? O valor que ela recebeu, ela restitui porque ela não prestou o serviço adequadamente. Basicamente é isso. Existe uma metodologia própria para testar, os parâmetros são previstos na resolução 574 de 2011 da Anatel, né? Ali é feita a descrição de como tem que funcionar esse teste, e uma vez comprovada que a empresa não recebe, aliás, não oferece, o consumidor não recebe, e a empresa não oferece 80% no mínimo da velocidade contratada, podemos falar, sim, no dever de restituir o valor pago e também, possivelmente, até danos morais. É preciso estar ciente dos seus direitos para saber como e quando cobrar em situações como essa. E agora chegou o momento de conferir as ofertas de emprego do Cine no quadro Oportunidades. Vagas para atendente de telemarketing com experiência em vendas na carteira de trabalho, auxiliar de faturamento com ensino superior completo ou cursando em administração, ciências contábeis ou economia. É necessário também ter experiência em setor de faturamento comprovada na carteira de trabalho, além de conhecimento intermediário em Excel. Auxiliar de linha de produção para padaria, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de mecânico de automóveis, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de técnico de eletrônica, com experiência em manutenção de equipamentos eletrônicos. Balconista de padaria, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo. Motofretista, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, além de CNH-A. Motorista de caminhão para trabalhar com materiais de construção. É necessário ter experiência na carteira de trabalho, habilitação D e disponibilidade para serviço pesado. Pedreiro com experiência na carteira de trabalho. Servente de pedreiro com experiência comprovada na carteira de trabalho. Torneiro mecânico com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Vendedor no comércio de mercadorias, com habilitação A e motocicleta própria. Vendedor no comércio de mercadorias, com disponibilidade para realizar viagens, experiência com vendas na carteira de trabalho, ensino médio completo e habilitação B. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Pode ser feito também o agendamento do atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. E uma dica para os candidatos: não esqueça de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada para que ela apareça no seu cadastro. Vamos ver como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira em Caratinga, o sol aparece entre nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Dom Cavate, dia nublado com chuva rápida à tarde e à noite. A mínima é 21 e a máxima 34 graus. Chuva também em Ubaporanga. A temperatura varia entre 20 e 32 graus.
Uma nova estratégia de combate e controle do coronavírus foi criada em Caratinga. Uma equipe da Secretaria de Saúde do município iniciou a testagem em massa de idosos que circulam pelo centro da cidade. A ação está sendo feita na Central de Informações Covid-19. Os exames estão sendo feitos em idosos acima de 60 anos. Em 40 minutos de trabalho, a equipe da Secretaria de Saúde de Caratinga realizou 26 testes, sendo que um deles deu positivo para o novo coronavírus. O paciente detectado foi imediatamente encaminhado para a unidade de saúde. Com o objetivo de detectar precocemente os possíveis casos de Covid-19 nessa população, nós estamos realizando a testagem daquelas pessoas que estão passando aqui pelo calçadão, aqueles idosos que estão realizando a sua atividade diária, justamente para a gente identificar se eles podem estar com a doença, podem estar transmitindo. Se sim, eles serão encaminhados imediatamente para a nossa unidade de saúde para passar numa consulta médica e ser isolado. De acordo com o secretário de Saúde de Caratinga, Eric Gonçalves, a proposta é detectar precocemente os possíveis casos de Covid-19 nos idosos, além de direcionar e instruir a população. A ação também é de grande importância para o levantamento de dados. Esse levantamento vai ser de grande importância, pois nós vamos montar um dado estatístico para identificar qual o bairro que essas pessoas moram que tem uma maior circulação da Covid-19. E também alertar, os nossos idosos sobre observar os sinais e sintomas da doença e se proteger com a Covid-19, principalmente nesse momento que nós encontramos várias regiões do estado em colapso hospitalar. Para barrar a proliferação do vírus, é fundamental seguir adotando todos os protocolos de higiene, lavando as mãos com frequência, usando a máscara de proteção e, se puder, fique em casa. O objetivo é trabalhar a prevenção e educação. A Prefeitura está aqui para informar e que as pessoas adotem as medidas preventivas para evitar tanto a contaminação e quanto a transmissão da Covid-19 aqui no município de Caratinga. Para saber mais notícias sobre a evolução da campanha de vacinação em Caratinga, em Minas e no Brasil, você pode acessar as nossas redes sociais. Lá você encontra essas e outras notícias. E assim nós vamos encerrando a edição de hoje do Panorama. Obrigada a você que nos acompanha. Amanhã, às 6h30 da noite, esperamos você aqui na UNEC TV. Até lá!